Certo. Aquele mesmo esqueminha, né, gente, do WhatsApp para o celular, do Excel para o celular. Abrir a tabelinha e para o computador. Bom, eu vou trabalhar também em cima de algumas tabelinhas que eu passei na primeira aula, tá? Algumas tabelinhas foram passadas na primeira aula, no primeiro vídeo. Vou trabalhar ainda em cima delas. Vocês lembram que a gente fez lá um boletim escolar bem simplificado na primeira aula? Foi bem simplificado, né? Dessa vez eu vou complicar um pouquinho mais, porque aquela fórmula é muito importante quando a gente vai introduzir ela dentro de outras fórmulas. Então eu preciso saber as duas maneiras de fazer ela sem que eu tenha dificuldade nenhuma e saber exatamente aonde vai ser informadas as informações que eu preciso para que ela seja feita, certo? Então olha só, esteticamente eu também não falei algumas coisas que dá para fazer no estético de uma tabela. Falei dos gráficos na aula passada, que aí vocês viram que tem bastante forma estética de gráfico, mas na tabela, meu Deus. na tabela eu também encontro algumas coisas diferentes para mim estar aplicando também da parte estética. Por exemplo, digamos que eu vou trabalhar com boletim aqui, então eu vou colocar matérias, certo? Por cada trimestre, digamos que eu aplique 3 atividades valendo nota. Então, eu posso selecionar 3 células, né, do meu Excel e posso clicar lá, ó, mesclar e centralizar. Ele se transforma em uma célula só. Daí eu posso colocar, por exemplo, o primeiro trimestre e a média do trimestre. Aqui seria também, ó, 3 atividades, vou usar 3 células. Eu colocaria a média e aqui eu colocaria o terceiro trimestre. Vou mesclar as 3 células, terceiro trimestre. Aqui a média e aqui a média final. Então aqui olha só. Aí vamos colocar aqui, eu vou escrever algumas matérias aqui, tá? Eu vou colocar apenas 5, mas quando vocês forem estar desenvolvendo ali o exercício, vocês coloquem 10 matérias, tá, gente? Vocês coloquem 10. 8 a 10 matérias, tá? Eu vou fazer aquele mesmo esquema, né? Qual o esquema? Das linhas, nas colunas, mexendo no tamanho das colunas, as linhas, olha só como eu já vou diferenciar, tá, gente? Eu vou diferenciar a maneira. Vou fazer as linhas, como eu fiz em todas as tabelas, né? Até colocar uma borda mais espessa aqui. Um pouquinho diferente. A borda espessa eu vou fazer por trimestre, dessa maneira. Pronto. E também vou diminuir o tamanho, né, dessas células aqui. Vou fazer também aquelas cores na minha tabela para ficar de um bom entendimento. Certo. Ó, vamos diminuir as colunas para que elas fiquem do mesmo tamanho, fique um boletim mais profissional. Olha só, eu posso selecionar as 3 colunas. Estão vendo que eu estou selecionando? Ele tem até o símbolo de uma setinha. Lembram que eu falei que ele sempre muda as setinhas? Então, para mim selecionar, eu clico lá no meio do B, pode ser, da coluna B, e clico arrastando. Ele selecionou as 3, certo? Lembram de aumentar e diminuir o tamanho da coluna? Então, aqui, para mim fazer no trimestre que elas fiquem iguais, lembram daquela referência? Ó, quando eu estou entre um e outro que eu clico, aparece a largura e os pixels entre parênteses, né?
Isso dali eu uso para fazer o quê? Padronizar. Eu tenho as 3 colunas ali selecionadas. Quero padronizar as 3 com 30 pixels de tamanho, de largura. Então, ó, ao dimensionar uma do intervalo da seleção, que eu estou ali selecionado, o 30, querido, vai, 30. Aí, ó. Então, eu acabei diminuindo ali os pixels, selecionando, diminuindo. Diminuo uma delas até que ele fique na medida que eu quero. Mesma coisa com o próximo, ó, selecionando as 3. E eu vou diminuir até que elas fiquem iguais. Certo? Observem também quando eu digitar as notas. Olha o que vai acontecer, tá? Observem que as notas, elas estão ficando coladas do lado direito da célula. Olha a coluna de média. A coluna de média, ela está encostada no lado esquerdo. E os trimestres, eles estão totalmente centralizados na célula. Vocês estão vendo como ficou bem diferenciado, gente? Tem que reparar bem nas coisas. Mas está bem diferenciado. Aqui está colado do lado esquerdo, né? Aqui em cima ele está centralizado e aqui ele está colado do lado direito. Tá bem bagunçado isso daí, não acha? Então, ó, vamos centralizar as coisas, ó. Centralizo. Posso selecionar todas as notas aqui, ó, e centralizar também. Pronto, já ficou tudo centralizado. Vou deixar só aqui o comecinho da tabela, as coisas coladas do lado esquerdo. Já que vai ficar de bom entendimento para mim. Olha só, gente. Fiz a tabelinha, tá bem tranquilo. Caso eu for utilizar um número com vírgula sempre, quebrar o número com vírgula, né? Nunca com ponto. Ponto referencia a casa do milhar. Vocês devem lembrar da especificação de colocar o formato de contabilização. Vocês veem que sempre que vocês utilizam R$1.000, $1.000, alguma coisa assim, ele vai ter uma referência com ponto, porque ele também usa a unidade monetária dos centavos, que seria com vírgula, né? Então ele está utilizando os dois padrões. Tranquilo fazer um boletim até aqui. Eu acho que isso daqui é muito fácil, tá, gente? Eu tenho alguns estilos aqui de células também que eu posso estar utilizando, né? Já alguns padrões aí de tabela, ó. Se quiser estar utilizando também pode, tá? Tem alguns padrões já pré-definidos, mas eu prefiro fazer um cinza aqui, mais básico, padrãozinho, mas vocês podem utilizar a criatividade que vocês quiserem ali para fazer a tabelinha de vocês, tá? O que é interessante aqui, né? Fazer a tabela, isso é fácil. O que é mais complicadinho aqui é a fórmula, tá, gente? Aqui eu vou aplicar a fórmula de dois jeitos diferentes, tá? Seria o quê? A fórmula de média, que eu vou estar tirando a média entre os trimestres e depois eu vou estar tirando uma média final, certo? Então eu posso estar fazendo igual, média, abrindo parênteses, aí eu consigo selecionar aqui os 3 valores, da coluna B2 até a coluna D2, né? Da B2 até a D2. Ele já me deu uma média. Vou fazer dessa fórmula aqui. Primeira linha. Seleciono ali. Beleza. Vou para a próxima. Seleciono aqui. Agora, a média final já vai ser um pouco diferente. Igual, média. Abre parênteses. Ao invés de selecionar os valores aqui, eu vou ter que clicar lá, ó, na primeira média, vou ter que dar um ponto e vírgula, na segunda média, ponto e vírgula,
Ixi, a terceira média já não deu para mim clicar, ó. Porque a fórmula invadiu a célula de trás, ó. E agora, o que eu tenho que fazer? Aí é que vai da interpretação de linha-coluna, que eu venho falando desde a primeira aula. Por exemplo, essa célula que está a média que eu deveria clicar, eu não estou conseguindo clicar, então eu vou ter que escrever ela. Ela está na coluna M da linha 2. Então eu coloco lá, ó, M2. Observem que ele já deu até uma pré-seleção aqui em roxo, ó. Ele está selecionando atrás do que está escrito. Isso é interpretar as células, tá, gente? Isso é muito importante. Quando se faz uma fórmula um pouco mais complexa, tem que saber exatamente aonde você está trabalhando e da onde você precisa ter aquela informação. Ó, fiz a média, certo? Por exemplo, se eu for não utilizar a fórmula de média que me traz a média automaticamente, se eu for utilizar, por exemplo, uma equação matemática, só vou colocar o igual. O que eu tenho que respeitar? As regras da matemática. Eu quero que ele some e depois faça uma divisão, né? Aqui são 3 notas, ele vai ter que somar as 3, depois dividir por 3. Então eu vou respeitar as regras matemáticas, parênteses, porque eu quero que ele some antes. Então eu vou fazer, ó, esse mais esse mais esse. Ó, coincidentemente, quando eu cliquei, ele já invadiu a célula ali. Fecho parênteses, coloco a barra, que é o exemplo do dividido, por 3. É dessa forma que ele faz a média. Seria aquela mesma fórmula que está ali em cima, simplificando um pouco mais. Então, observem, vou fazer de novo. Respeitar a regra da matemática. Ó, se eu não respeitar a regra da matemática, para aqueles que têm a dúvida ali, né? Se não colocar o parênteses, o que acontece? Ó, fazer esse, mais esse, dividido por 3. O que ele vai fazer aqui? Primeiro ele vai fazer a divisão, depois ele vai somar os valores. Olha só, 15,33. Como é que ele vai tirar uma média de 15, tendo 7 e 4? Né? Então isso aqui daria errado. O que eu teria que fazer? Fazer com os parênteses, para que ele faça a soma primeiro, antes da divisão, respeitando a regra, certo? Então, essa seria a forma mais complicada de fazer. Ali daria errado. Teria que colocar os parênteses para ele respeitar a regra da matemática. E aqui eu teria que fazer como, então? Mesma coisa, regra da matemática, né? Esse mais esse mais esse e divido tudo por 3, seria a média final. Também consigo fazer, certo? E a maneira mais simples de todas, qual que é? A mais simples de todas, eu clico na célula que eu vou querer a fórmula. Lá em cima eu tenho um botãozinho de autossoma, vocês utilizaram ele já na aula passada também, para estar fazendo os valores mensais, né? Tirando os valores do mês lá da última tarefa proposta. Aí aqui eu tenho média, ó. O de média, cliquei no de média, automaticamente ele seleciona o que tem em cima, mas não é de cima que eu quero, é da linha, então eu seleciono lá as 3 que eu preciso. Essa forma bem simples de fazer. Observem que ele está dando uma flechinha verde, ó. Aqui ele já deu uma flechinha verde de novo. Vou fazer a fórmula aqui, ele vai dar uma flechinha verde na célula de cima. Ó, vou fazer aqui, ó, verde. Aqui de novo vou fazer a célula, a fórmula. Essa daqui é um pouco diferente. Ó. Cliquei lá, fiz para dar a média final, ó. Clico no primeiro. Posso também segurar o Ctrl ou colocar o ponto e vírgula. Segurando o Ctrl ele já coloca o ponto e vírgula automático. Ó lá. E aqui, ó, de novo aquele detalhe, ó. Na célula, na coluna M da linha 4, não consegui, ó. Não consigo clicar. Tem que colocar um ponto e
vírgula e fazer manualmente, ó. M4. Coisa, deu a flechinha. Por que que ele deu essa flechinha? Isso não aparece no celular, tá, gente? No celular a gente tem que ter um cuidado redobrado. Quando eu terminar aqui a tabelinha, eu já vou explicar do celular para vocês entenderem também. Olha só a flechinha, né? Essa flechinha aqui, gente, ele deduz que a fórmula tá errada. Porque a de cima eu fiz como igual média. A de baixo também tá igual média, que eu usei o botão de autossoma, né? Então aqui a do meio ele tá dizendo que pode estar errado, porque eu fiz de um jeito totalmente diferente, que seria somar os valores e dividir, né? Ele acha que está errado por a fórmula estar diferente, mas eu tenho a certeza que está certo. Eu posso ignorar o erro, né? Tranquilamente. Porque se vocês verem, ó, eu tenho uma opção de copiar a fórmula de cima. Se eu clicar aqui, ele vai dar o mesmo 6 que está lá, ó. Deu 6. Pode ver que ele até tirou a cor, né? Ele tira a cor para mostrar mesmo que copiou a de cima. Aqui vai dar 7,16 ali, aquela dízima periódica ali. Ó, copiar. Mesma coisa, ó. Copiou. Certo? Ó, copiou, tá aqui a fórmula. Esse aqui eu não copiei, eu só ignorei, tá lá, ó, a fórmula lá. Então eu tenho essas maneiras de estar fazendo, tá, gente? E eu posso também utilizar a alça de preenchimento, lembrando que a alça de preenchimento é um recurso que a gente não pode estar utilizando sempre. E outra coisa que eu sempre digo é que o que é importante aqui são as fórmulas. Quando vocês tiverem uma prática de poder dizer, nossa, agora eu já estou peco nas fórmulas, aí vocês utilizem a alça de preenchimento para vocês não terem problemas. Mas provavelmente a próxima aula eu já vou trabalhar com algumas fórmulas aí que, se puxar na alça de preenchimento, vai dar erro. Então, utilizem ela por sua conta e risco, tá, gente? Ó, aqui eu vou utilizar ela na alça de preenchimento, ó. Até o fundo não veio. Vou colocar aqui sem formatação, para ele deixar do jeito que é a tabela. Puxando aqui na alça de preenchimento, sem formatação, que ele vai dar, não vai me dar com pinturas nem nada disso, vai deixar do jeito que eu determinei a tabela. Certo. Os números com vírgula, esses dízimas periódicas, se eu quiser tirar essas dízimas, eu posso estar selecionando aqui onde vai os números e retirando as dízimas. Já ficou todos os números padronizados. Isso é regular aqui o tamanho bem certinho. Pronto. Tá feita a minha tabelinha, certo? Com a fórmula de média dos dois jeitos que é para ser feito. Selecionando, né? Selecionando, e a média final vai ter o intervalo no meio aqui da seleção. Vamos para o celular aqui para fazer a mesma tabelinha. Não se esqueçam de fazer de 8 a 10 matérias, não só 5, como eu fiz aqui, tá, gente? Vamos aqui pro Excel do celular agora. Vou fazer a mesma tabelinha que eu tenho lá, com as mesmas fórmulas, com as mesmas características, a mesma coisa. Certo? Então vamos lá. Agora, para mim mesclar, né? Lembram que era 3 células? Eu selecionei. Aí aqui eu vou ter, no menuzinho, eu tenho aqui uma setinha lá, né? Onde eu vou ter um menuzinho maior aqui, com várias ferramentas. Ali, ó. Mesclar e centralizar. A mesma ferramenta que eu tenho lá, eu vou ter aqui também. Vamos mesclar ela. Pulei uma, seria a média trimestral. Seleciono o próximo aqui para mim estar fazendo também. A mesclagem. Pulo uma. Vou para o próximo. Fiz a mesclagem. Então vamos escrever aqui.
Certo. Vocês lembram do que eu comentei no computador lá para diminuir um pouco o tamanho das colunas, esse tipo de coisa assim? Então, isso no celular já fica um pouco mais difícil, um pouco mais limitado. Porque eu tenho, ó, clicando na coluna, eu vou ter o raiozinho lá, né, que dimensiona o tamanho que eu preciso. Só que, por ser touchscreen, para mim dimensionar a coluna menor, deixar ela menor, do tamanho, do jeito que eu quero, alguma coisa desse tipo, já se torna bem complicado. Por quê? Eu tenho esses risquinhos aqui, ó, bem na extremidade da coluna. Eu vou ter que pegar um por um e puxar eles, que eles vão diminuir, ó lá. Ó. Só que com o touchscreen do celular, o touch, eu acho que fica bem difícil de fazer, porque eu com o celular, com o computador aqui, ó, tô com o mouse. Já fica difícil de eu conseguir pegar no lugar certo ali para diminuir. Então, é uma ferramenta que tem também, dá para ser feito, só que como vocês podem ver, ele vai dar mais trabalho. Quando vocês fizerem aí no touchscreen de vocês, vocês vão ver que talvez seja até impossível de fazer. Vamos diminuir aqui, vamos ver se eu consigo todos. Até vai dar, mas não vai ficar padronizado como igual no computador, né? Tem mais esse detalhe também. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda recarregue através do seu banco. Para mais informações sobre onde recarregar, entre no site. Não fique sem crédito. Recarregue para ficar sempre conectado. Claro. Selecionar as três aqui. Vamos ver se eu consigo. Nunca é cedo para abrir um negócio. Ó, dá para fazer também, viu? Selecionando as três colunas. Mas ele também não dá o tamanho que nem estava dando no... Mas você seguiu. E nesse momento tão desafiador, o Bradesco também tem uma coisa para dizer. Nossa, é muito difícil pelo celular. É ruim, né? Deixa eu tô aqui com o muito mouse. ruim. Ó, eu tô aqui com o mouse, eu já tô achando muito ruim com o mouse. Que, meu, deve ser muito mais difícil clicar com o dedo ali, né? Onde eu tô clicando com o mouse. Sim. Mas dá para selecionar as três também, ó. Você clica na primeira coluna, aqui embaixo tem as bolinhas, ó, de seleção. Dá para puxar, eu não tinha reparado nisso. Aí selecionando os três, quando você diminui um, ele já vai diminuir as três juntas. Ah, tá. Fica mais fácil daí. É, vai ficar mais fácil. Como é que é? Já é difícil acertar uma, imagina acertar três, uma do lado da outra ainda assim, fica mais fácil. Olha só, vou fazer a mesma coisa lá, né? Vou colocar algumas matérias aqui. Vou colocar aqui as bordas. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no computador, colocar umas bordas mais espessas para dividir os trimestres, essas coisinhas assim. Fazer um pouquinho de capricho aí. Ó, beleza. Aí vou dar as cores também. Não posso esquecer, isso é muito importante, tá, gente? Vai ficar mais fácil eu diminuir. Preencher umas notas aqui também.
como faz lá para tirar para mesclar as casas ou das células? Lá no grupo, lembra dos números que você botou lá na tabela passada dos valores? Naquele grupo número? Inserir um número? Esse aqui, ó, tá vendo a live aí, ó? Tem esse grupo, você tá no computador, né? Esse grupo número aqui. Nesse grupo número, aí você tem aqui, ó, um botãozinho que é o diminuir casas decimais lá, ó. Esse botão aqui, aí você tem que estar com o que você precisa ali selecionado e ir diminuindo. Que é o mesmo botão que tem aqui, ó, no do celular, para diminuir as casas decimais. Que eu não estou conseguindo colocar a palavra inteira nas 3 casas. Mesclar e centralizar células. É esse botão aqui, ó. Mesclar e centralizar aqui junto no grupo alinhamento, ó. No grupo alinhamento, você tem esse botão mesclar e centralizar. Você tem que selecionar as células que você quer, ir lá no botão e apertar nele, ó, mesclar e centralizar. Ele se transforma em uma só. Certo. Ó, preenchi aqui com as notas, né, gente? Aí eu tenho aquele mesmo esquema lá, ó. Ah, não tá alinhado na esquerda, alinhado na direita, os alinhamentos, né? Oi? Eu não tô conseguindo deixar pequenininho ali, igual você tava fazendo, sabe? Ah, não tem problema, a coluna, né? É, não tá dando certo pelo meu celular. Não é, Posso deixar normal? pode deixar normal, aquilo ali é difícil mesmo, só mostrei porque é algo que, tipo assim, ó, no computador é fácil de fazer e no celular se torna uma coisa, meu, quase impossível, sabe? Aham. Por isso que eu Fica mostrei, torto entendeu? e não dá certo. É, por isso que eu mostrei, que daí no celular é uma coisa, meu, quase impossível de fazer, tipo, meu, como é que eu vou fazer isso? Por isso que eu mostrei, porque Mas daí é eu vou deixar diferente. normal, então. É, pode deixar normal, sem problema, porque por isso que eu tô mostrando as diferenças do celular e do computador, apesar de dar para fazer a mesma coisa, mas meu Deus, tem coisa que uma coisinha simples de dar o tamanho para a coluna se torna um bicho de 7 cabeças, sabe? Sim. Obrigada, tá? Valeu. Ó, aí aqui, ó, fazer aquele esquema lá, né, ó, que eu falei dos alinhamentos. Tá tudo bagunçado. Mesma coisa, ó, posso selecionar tudo. Aqui no celular eu tenho o menu de alinhamento. Aqui, ó, os alinhamentos. Vou utilizar o centralizado. Ele já centraliza tudo. Aqui vou centralizar as médias também. Pronto, ficou padronizado. Com a primeira coluna, tudo encostado do lado esquerdo. Fica um padrão de tabela. Agora a fórmula, né? Aqui no celular, olha só, o jeito que eu dá para mim fazer. FX, clico em média. Aqui é a primeira referência, no 1, né? Que ele está lá referenciando já. É só eu clicar nele e selecionando. Seleciono as 3 ali, sem muita dificuldade. Então, o que é mais difícil, eles tentam simplificar, né? Não tão simplificado quanto a coluna, que é uma coisinha fácil. Mas então a fórmula eu consigo fazer de um jeito bem simples ali. Ó, observem que ele já está dando dízimas, né? Depois eu vou mostrar também como tirar as dízimas. Eu também não tenho a alça de preenchimento. Para mim tá puxando elas para baixo ali para eles estarem fazendo as fórmulas automáticas. Isso aqui eu também não encontro no celular. Então assim, ó, existem coisas, gente, que não é uma alça que vai te facilitar porque ele vai te dar um preenchimento das fórmulas necessárias. É só saber fazer uma que o resto faz sozinho lá. O conhecimento necessário é de vocês, não de uma alça de preenchimento. Lembrem-se disso, tá, gente? A fórmula vai ficar sempre guardada
na cabeça de vocês, cada vez que vocês fizerem ela mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Daqui a pouco você usa a alça de preenchimento, porque você já, sabe aquela fórmula decore salteada de trás para frente. Mas essa daqui, por ser uma fórmula simples, muito simples, tá, gente? A hora que eu começar com as fórmulas mais complexas, é aqui que vocês vão ver a dificuldade, é nas fórmulas. Então, sempre façam as fórmulas com bastante calma, bastante paciência, de uma a uma. Não esqueçam que tudo isso parece matemática, por ser fórmulas e tudo mais, esse tipo de coisa. Só que vocês só precisam saber a maneira que as coisas são implantadas em cada fórmula. Vocês não necessariamente precisam saber da matemática em si, porque a fórmula ela vai fazer o resto do cálculo, tudo para você e vai fazer fácil. É só a fórmula que é o importante, tá, gente? Vamos ver aqui. Professor, é para fazer quantos trimestres? 3 trimestres, 3 notas por trimestre. Opa. Ok. Estou terminando aqui a do celular. Não esqueçam, gente, façam ali uns 8 a 10 matérias, tá? Eu fiz com 5, mas observem que eu fiz a tabelinha 2 vezes, tá? Então eu fiz 10. E fiz nos 2 ainda. Para não ficar injusto, tá? Fiz os 10. Ó, agora a média final, né? A média final aqui no meu celular, eu pego o FX, aí só aqui que vai mudar um pouquinho, ó. Clico em média, clico no primeiro quadrado, vou ter que clicar lá em cima no num 2 de referência, ó. Clico no próximo, depois eu venho aqui e clico no próximo. Ó, desta forma, aí eu dou um OK. Aí eu consigo tirar a média final, que seria só das células que eu seleciono. Dou a referência num 2. E aqui eu vou fazer assim sucessivamente até que eu termine o meu boletim. Certo? Show de bola. Aí ele tá dando essas dízimas periódicas, né? Mesmo esquema que eu fiz lá no computador, eu faço aqui, ó. Seleciono todos os números, que são valores, né? E eu consigo, oh caramba, consigo tá tirando elas aqui. Eu vou ter a opção aqui, venho para baixo, formato de número aqui, ó. Eu tenho os 2 botões ali, ó. Estão vendo? Para acrescentar ou tirar, eu vou tirar. Com a seleção ele não funcionou, vocês viram? Vai tentar de novo. Ele não tá tirando. É um bug, tá? Acabei de descobrir um bug no Excel do celular. Vocês vejam se isso funciona no celular de vocês. Selecionando. Senão eu tenho que vir aqui e fazer um por um. Olha lá. Ele deveria fazer com o que eu tenho selecionado, né? Igual ele fez no computador. Mas não fez. Então eu teria que fazer também mais trabalhoso. Um por um. Tranquilo, gente? O que vocês acharam? Fácil? Tá indo. Tá devagarzinho, mas tá indo. Só não Fácil. peguei a parte da soma, mas depois eu olho de novo o vídeo. Aí eu consigo pegar. Beleza, show. Ó, até aqui, gente, até então tá sendo facinho, tá? Tá sendo bem de boa. Estamos fazendo um boletim escolar, os alunos aí, vocês estão dando nota para os alunos aí nas matérias.
logo, logo, nosso projeto já não vai mais ser de alunos, vai ser de funcionário, empresa, folha de pagamento, as fórmulas mais avançadas, umas coisas mais diferenciadas aí que eu quero mostrar para vocês. Beleza? Beleza. Vamos ver como é que todo mundo vai se sair aí. Acho que aqui Precisa mudar de atividade até quando? terminando a aula, desde que não, tipo, não pule para próxima e próxima aula, assim, não fique atividades acumuladas, você vai mandando aqui no Teams também, ou pode mandar lá no grupo do Whats. Assim que você mandar, eu já vou corrigindo, já vou olhando. Uhum. Porque, tipo assim, ó, o que que eu penso, né? Conforme eu sempre vou usar uma tabelinha ou outra, eu vou adicionando ferramentas mais difíceis em cada uma delas. Se for acabar ficando um exercício para trás, depois tu vai sentir falta daquele exercício. Você vai pensar, puxa, ele já explicou na outra aula já. Entendeu? Beleza. Aí uma coisa vai complementar a outra no final de tudo. Ó, eu vou finalizar a nossa gravação aqui, ó. Vocês podem ver que tá igual, tá? As duas tabelinhas, eu fiz as fórmulas nas duas. Teve algumas diferenças que no computador me facilitou, por eu estar usando o computador no celular já deu mais trabalho. Mesmo também que eu estou usando o emulador para Android no computador, né? Mesmo assim, se deu trabalho para mim um pouco maior do que no Excel do computador, imagina para quem está realmente no celular, né? Já é uma coisa que vai gerar mais dificuldade, mas não quer dizer que eu não consiga fazer também. Consigo também, certo? Ó, vou finalizar a gravação aqui, daqui a pouco eu já disponibilizo ela também no YouTube, tá, gente? Fechou.